Olá, time de cuidadores, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre capacidade funcional. Vocês já ouviram falar sobre isso? Na verdade, a capacidade funcional é o que dita a vida de uma pessoa, principalmente relacionada à sua qualidade de vida. Você já ouviu falar que, por exemplo, uma pessoa idosa é comum não dar conta de fazer alguma coisa? Não dar conta de tomar conta das finanças ou tomar as medicações de forma independente e sozinha? E às vezes as pessoas falam, mas isso é normal da idade, ou por causa de algum problema de saúde é normal não conseguir fazer algo. Mas será que isso é normal? Será que a gente pode admitir isso como normal? Vamos conversar um pouco sobre isso e aprender sobre o impacto dessa capacidade funcional na vida de uma pessoa, principalmente das pessoas doentes que vocês vão cuidar daqui para frente. Então, para começar, a capacidade funcional nada mais é do que a capacidade de um indivíduo gerir a sua própria vida sozinho. Veja bem, sozinho, sem auxílio de outras pessoas. Se um doente, as pessoas que vocês estão cuidando, elas precisam de auxílio, é porque elas têm perda de capacidade funcional. Isso a gente não considera normal, pode ser comum em algumas situações, mas é importante a gente identificar aonde estão as perdas das capacidades funcionais para que a gente possa ou revertê-las ou diminuir o dano e, com isso, diminuir o impacto na sua qualidade de vida. Bom, dito isso, a gente tem que observar que a capacidade funcional, essa capacidade de gerir a própria vida sozinho, ela tem dois componentes principais, a autonomia e a independência. A autonomia é a capacidade de decisão, a capacidade que uma pessoa tem de julgar, de decidir alguma coisa. E a independência é a capacidade que um indivíduo tem de executar algo, executar aquilo que ele decidiu. Então, uma pessoa, para conseguir gerir a sua própria vida sozinho, mantendo sua capacidade funcional, ela tem que ser capaz de ter autonomia e independência ao mesmo tempo. Quando eu falo em autonomia e independência, existem alguns instrumentos que a gente pode utilizar para identificar essas perdas, identificando assim a perda da capacidade funcional. O impacto disso é que essa perda de capacidade funcional leva a um grau de fragilização. Esse grau de fragilização, na maioria das vezes, ele não acontece da noite para o dia. Ele é um processo. Isso vai acontecendo no decorrer do tempo, ou por causa de um envelhecimento patológico, que a gente chama de senilidade, ou por causa de alguma doença. E isso vai impactar diretamente nessa capacidade funcional do indivíduo. Então vamos lá. Capacidade funcional é a capacidade que a pessoa tem de gerir a sua própria vida utilizando a sua autonomia e a sua independência. Quais instrumentos a gente pode utilizar? Existe um instrumento muito comum utilizado por geriatras que estão habituados a lidar com essa perda de capacidade funcional com o envelhecimento, que são as AIVDs e AVDs, que a gente vai medir as atividades instrumentais de vida diária e as atividades básicas de vida diária de um indivíduo. Isso está diretamente ligado à qualidade de vida e, claro, à capacidade funcional, ou melhor dizendo, à perda da capacidade funcional. Quando a gente pensa que uma pessoa não consegue gerir a própria vida, geralmente começa a ter falhas ou perdas em ações que essa pessoa pode fazer fora de casa, como, por exemplo, viajar, mexer com finanças, ir ao banco, ir ao mercado, fazer compras, e depois começa a diminuir essa capacidade dentro de casa, nos afazeres domésticos, lavar, passar, cozinhar, fazer pequenos consertos dentro de casa, tomar as medicações sozinho, utilizar o telefone não só para atender uma ligação, mas para fazer uma ligação. E veja bem, todas essas ações, elas precisam de autonomia e independência. Se uma pessoa quer viajar, visitar algum parente, fazer alguma atividade fora de casa, ela tem que ter autonomia, a capacidade de decisão. Eu quero ir para tal lugar. Será que ela consegue fazer isso sozinho para poder executar de forma independente, planejar uma viagem e de fato ir sozinho? Ou planejar fazer compras ao mercado e de fato conseguir fazê-las? Então isso é a capacidade funcional. Quando a gente lida
através dessas atividades instrumentais de vida diária, a gente consegue ter uma outra visão desse paciente que estamos cuidando. Ele não é apenas um paciente que não consegue fazer uma coisa ou outra. A gente precisa entender quais são as atividades que ele consegue para que a gente, como cuidador, possa auxiliá-los a fazer melhor. Veja bem, não é fazer pelo paciente, mas é fazer com o paciente. Isso traz uma grande diferença e esse é o principal papel de vocês como cuidadores na vida desse paciente. Se esse paciente que vocês estão cuidando não consegue, por exemplo, se locomover até a cozinha ou identificar aonde está o armário do copo para tomar uma água, aonde está o bebedouro ou até mesmo a água, o ideal não é que nós façamos por ele, mas que nós façamos com ele. Não é eu ir lá e pegar o copo d'água, mas eu ir lá com o paciente, né? Mostrar para ele aquele ambiente, trazer aquilo ali de volta para a vida dele, para que ele possa manter o máximo de autonomia e independência, mesmo com essas perdas, tá certo? Ficou bem claro isso? Isso é essencial para quando a gente está cuidando de alguém, né? O objetivo de cuidar não é fazer tudo pela pessoa, é fazer com ela, para que ela possa manter essa autonomia e a independência e assim manter o máximo de capacidade funcional. Claro que vão haver situações em que essas perdas elas não conseguem mais ser revertidas. E aí sim a gente vai precisar auxiliar cada vez mais. Mas é importante a gente conhecer cada uma delas e principalmente conhecer o doente que estamos cuidando, para que a gente possa identificar os pontos fracos, os pontos fortes, aonde que a gente pode auxiliar mais, aonde que a gente pode cuidar e proteger mais. Outro instrumento, né, que a gente pode utilizar para avaliar esse grau de capacidade são as atividades básicas de vida diária. Muitas vezes, quando acontece um comprometimento mais importante, mais significativo da perda de capacidade funcional, eu tenho perdas de atividades básicas de vida diária, que estão relacionadas aos cuidados da própria pessoa, do próprio doente. Como, por exemplo, será que esse doente que estamos cuidando, esse nosso paciente, ele tem autonomia e independência para escolher uma roupa e trocar de roupa sozinho, sem auxílio? Ou será que ele perdeu essa capacidade funcional? Será que ele consegue ter a autonomia, a capacidade de decisão e o discernimento, o julgamento correto de fazer a higiene pessoal, de decidir fazer a higiene e, de fato, a independência para executar essa higiene pessoal? Então, esses são os fatores que a gente vai estar sempre relacionando com a capacidade funcional, a autonomia e a independência. E seguindo nessas atividades básicas de vida diária, a gente tem a capacidade de vestir, de trocar de roupa, a capacidade de fazer a higiene pessoal no banheiro, se limpar depois de fazer as necessidades. Será que esse nosso paciente ele tem o controle do esfíncter ou ele precisa utilizar fraldas ou outros artifícios para poder evacuar e urinar sem causar grandes danos ou sujeiras pela casa? Ele consegue fazer isso sozinho ou ele precisa de auxílio? Será que esse nosso paciente que estamos cuidando, ele consegue fazer o que a gente chama de transferência? A transferência é quando a pessoa consegue transferir de um local para o outro. Por exemplo, da cama para a cadeira. A gente não está avaliando inicialmente a capacidade aeróbica desse nosso doente, se ele consegue percorrer grandes distâncias, mas sim uma simples transferência de um local para o outro dentro da sua própria casa. E por fim, será que ele consegue se alimentar sozinho ou precisa de auxílio? Então, quando falamos das atividades básicas de vida diária, nós temos vestir, a capacidade de vestir, de fazer a higiene pessoal, de tomar banho, a capacidade de transferência, o controle do esfíncter, xixi, cocô e a capacidade de alimentar. Essas 6 são as atividades básicas de vida diária que observamos nos nossos pacientes, para que a gente possa cuidar da melhor forma possível e oferecer o máximo de qualidade de vida para os nossos pacientes. Veja bem, a perda de autonomia e independência de um indivíduo
nunca vai ser considerado normal, independente da sua idade ou de sua condição patológica. Se existe perda de autonomia e independência, ou seja, perda de capacidade funcional, isso não pode ser considerado normal. Muitas vezes a gente já cuida de uma pessoa que tem algumas perdas funcionais, mas se vocês notarem outras perdas funcionais, não admitam isso como normal. Por exemplo, se cuidamos de uma pessoa idosa que não consegue fazer algumas atividades dentro de casa e começa a ter dificuldades de fazer o próprio autocuidado de forma sozinha, com autonomia independente, não admita isso como normal. Isso a gente tem que buscar causas para saber se são causas reversíveis e, se forem causas irreversíveis, que a gente possa minimizar os danos que essa pessoa possa ter, tanto em risco de vida como em risco de qualidade de vida. Então, resumidamente, a capacidade funcional é a capacidade que uma pessoa tem de gerir a sua própria vida sozinho, mantendo a sua autonomia e a sua independência, mantendo a sua capacidade de decisão e a sua capacidade de execução. Isso mantém a capacidade funcional e, consequentemente, mantém a qualidade de vida de uma pessoa, de um indivíduo. Isso é o que nós precisamos fazer e identificar em cada um dos nossos pacientes que cuidamos. Quando a gente nota essa perda de capacidade funcional, isso vai estar ligado, como eu falei no início, à fragilização. Quando a gente fala esse termo fragilização, que não acontece da noite para o dia, é um processo que vai acontecendo ao longo dos anos, essa fragilidade, ela dificulta, ela impede uma recuperação adequada às adversidades. Um exemplo rápido: se uma pessoa sem fragilidade, sem perda de capacidade funcional, tem uma doença como, por exemplo, uma pneumonia, ao iniciar o tratamento, em alguns dias essa pessoa já recupera e já fica boa. Uma pessoa que tem esse processo de fragilização instaurado, uma pessoa que tem perda de capacidade funcional, ela pode demorar mais tempo para se recuperar dessa adversidade, como uma pneumonia. Às vezes precisa de semanas, 2, 3, 1 mês para se recuperar totalmente. Isso vai depender do grau da capacidade funcional, do grau da fragilidade. É uma fragilidade de alta complexidade, de baixa complexidade, como que esse indivíduo se enquadra. Então a gente precisa conhecer que isso existe para que a gente entenda como que esse paciente vai nos comunicar durante o dia do nosso cuidado, gerando a fragilidade, a capacidade funcional, essa autonomia e independência como os fatores que nós vamos observar neles, para que a gente possa cuidar com maestria esses nossos doentes. Ficou bem claro? Bom, então quando a gente olha para esse grau de fragilização, é muito fácil, fica às vezes evidente num paciente idoso com comprometimento da sua capacidade funcional. Mas vamos pensar, será que todo idoso com, por exemplo, 80 anos é um idoso frágil? Não existem idosos robustos hoje em dia? A gente vê muitos noticiários com idosos centenários, 90, 100 anos, que praticam atividades físicas, são atletas que não têm perda de capacidade funcional. Eles podem ter uma redução ou uma lentificação na capacidade funcional, mas que não impacta no dia a dia. Essa perda de capacidade funcional, com a perda de autonomia e independência, que está ligada à fragilização, ela vai impactar na qualidade de vida do paciente, ela vai impactar no seu dia a dia, impedindo de fazer as coisas sozinho. Isso é o que a gente precisa entender. Não vamos considerar normais essas alterações e perdas de capacidade funcional. São alterações que precisam ser identificadas porque muitas vezes existem causas reversíveis. Exemplo, se um idoso ou uma idosa está passando por um processo infeccioso, uma infecção de urina, ele pode perder a capacidade funcional. Ele pode não conseguir fazer alguma coisa pela infecção de urina, que é uma causa totalmente reversível. Mas a gente precisa identificar o problema para que a gente possa buscar as causas
e depois tratá-las. E vocês, como um time de cuidadores que procuram adquirir esse conhecimento para cuidar melhor, precisam identificar essas causas. Isso é uma breve aula sobre o que seria essa capacidade funcional. Tem muito mais coisas para a gente abordar sobre essa capacidade funcional, sobre a autonomia, a independência e a fragilidade. E nos módulos posteriores nós vamos aprofundar mais nesses temas, mas até lá a gente precisa entender algumas outras coisas a respeito dos nossos pacientes, dos nossos idosos ou pessoas com patologias que vamos cuidar, tá ok? Muito obrigado, pessoal, fiquem com Deus.